Oi, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Como que vocês estão nessa quarentena? Para quem não me conhece, meu nome é Isabela Caldeirão. Eu sou graduanda do quinto ano de Direito aqui em Dourados pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. E hoje eu vim aqui, juntamente com a minha amiga Bianca, apresentar um projeto para vocês, que a gente teve uma ideia essa semana, inclusive, de trazer para vocês toda semana um tema relacionado às pautas das mulheres em específico, principalmente as mulheres negras. E hoje, o nosso tema, como amanhã é o Dia do Trabalhador, a gente escolheu esse tema que são as conquistas trabalhistas das mulheres brasileiras. A gente vai fazer um apanhado histórico breve, mas assim, para mostrar mesmo sobre as nossas conquistas, as leis de proteção às mulheres e as problemáticas que envolvem isso. Desde o meu primeiro ano de graduação, eu sempre estive presente mesmo em movimentos auto-organizados de mulheres, coletivos, e a Bianca foi uma pessoa que eu conheci por meio da universidade. Desde o primeiro ano, ela também é uma pessoa que sempre esteve ativa sobre os assuntos relacionados à mulher. Ela é fundadora de um coletivo Empoderamento Feminino. Então, esse projeto, como primeira pessoa mesmo, eu pensei em convidá-la, porque ela é uma pessoa que ela está a par dessas discussões, sempre presente em manifestações sociais também relacionado à mulher. Então, eu gostaria que ela mesma se apresentasse, né? E vamos lá. Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? É um prazer dividir essa live com a minha amiga, com a Isabela, minha amiga de faculdade, minha amiga da vida. E eu acho que é isso, né? Eu sou a Bianca, para quem não me conhece, sou a Bianca Cavalcante. Eu milito no movimento pelas mulheres já desde 2014. Enfim, nos movimentos sociais também. E uma ideia partiu da Isabela, da gente debater mesmo, né? Assuntos que estão em alta, assuntos do direito mesmo, porque eu acho que até nossa função, né, enquanto pessoas pretas que estão dentro da universidade pública, transmitir o conhecimento, né? Eu sou super contra essa parada do monopólio do conhecimento, então eu acho que é mais ou menos isso. A gente vai debater sobre raça, sobre classe, sobre gênero e as suas várias facetas, né? Bom, como amanhã é dia do trabalhador, né? A gente resolveu iniciar esses debates falando sobre as trabalhadoras, e nada melhor do que falar das trabalhadoras, iniciando de onde surgiu, né, os direitos das mulheres trabalhadoras. Então, eu acho que a gente tem que resgatar que lá atrás, assim, as, as relações eram marcadas por ideias liberais, né? Então, não existia questões legais para nenhum trabalhador, nem homem nem mulher, né? E todos sofriam, né, com a opressão do capitalismo e coisitas mais. Então, aí eu vou passar já a palavra para a Isa para ela dar um pontapé inicial, mas assim, é bom a gente lembrar que as mulheres elas sempre sofreram muito mais pela questão de gênero em todo esse processo. Porque desde sempre as mulheres são vistas como inferiores até intelectuais, e isso é bem nítido a gente perceber até hoje, quando uma mulher, por exemplo, ocupa um cargo que é majoritariamente ocupado por homens, né? Como ela não é respeitada como se fosse um homem, quando ela é interrompida na sua fala, quando, por exemplo, ela está numa reunião, ela dá uma ideia, ninguém escuta. Quando o homem fala, aí é escutado. Então, assim, apesar da gente fazer esse apanhado e querer demonstrar para vocês como a gente progrediu, existem ainda coisas que estão enraizadas na nossa sociedade, que é uma construção cultural, que acabou por promover isso e sustentar ainda esses machismos que existem. Então, é muito importante a gente entender nossa história para entender como repercutiu até aqui. Então, dado já toda essa introdução que eu tentei fazer, a Isa vai iniciar aí, falando para vocês certinho.
Então, gente, complementando a fala da Bianca, como vocês sabem, todas essas conquistas, isso que a gente vive hoje, relacionada a direito mesmo, nada foi à toa, nada a gente conseguiu de graça, foi por causa de muita luta mesmo, e muitas que vieram antes de nós, né, nos deixou esse legado. Então, acho que é muito importante a gente saber de onde que isso veio, de onde que isso surgiu, né? Hoje nós temos, por exemplo, a CLT, que ela regulamenta, né, o direito do trabalho mesmo, regulamenta o trabalho, né, em específico. E, como a Bianca disse, a mulher ela sofre muito discriminação no ambiente de trabalho. E imagina, hoje mesmo com a CLT, a gente já tem esses problemas, já sofre assédio, discriminação, também por conta da maternidade, que a mulher está suscetível a isso, e para o empregador isso é como se fosse um peso, como se fosse um cargo, né? Um encargo. Então, eu quero falar para vocês um pouquinho do surgimento das primeiras leis de proteção à mulher, que tratava especificamente disso. E vocês sabem que a industrialização ela foi um marco, né, para a criação dos direitos trabalhistas. A industrialização ela foi importante porque com a precarização do trabalho, porque naquela época as pessoas não tinham nada regulamentado, então trabalhavam 18, 16 horas por dia, era mulher, era criança, enfim, todas as pessoas estavam nesse ambiente de trabalho que não tinha nada regulamentado. Então, vocês imaginem só como era a situação do trabalhador naquela época, tá? E eu quero trazer para vocês, relacionado à legislação mesmo, que o início dessa normatização do trabalho ocorreu com a industrialização, com o começo da industrialização, e à medida que a industrialização avançava, cada vez mais as fábricas elas preferiam a mão de obra do homem, tá? Então as mulheres elas ficavam mais de lado nisso, sobravam só os empregos, os trabalhos mais precários, e dessa forma a mulher, como sempre, sendo excluída, né? Então, eu quero trazer para vocês a primeira lei que tratou de proteção à mulher foi uma lei em 1917. Ela tratava sobre a maternidade, também a gravidez. E como ela foi em 1917, ela foi promulgada pelo Estado de São Paulo, então era uma lei de âmbito estadual. E eu até quero ler aqui, porque fala assim, que em 1917, né, essa lei ela instituiu o Serviço Sanitário do Estado de São Paulo e proibiu o trabalho de mulheres em estabelecimentos industriais no último mês de gravidez e no primeiro puerpério, tá? Então, essa foi a primeira lei de cunho protecionista em relação às mulheres. E, assim, bem vago também, não tratava de intervalo para amamentação, nem nada disso. Então, logo depois, veio uma legislação de âmbito federal, que foi no ano de 1923. Vocês podem ver que demorou ainda um pouco para se tocar nesse assunto de novo em relação à mulher. E aqui, gente, ela facultava as mulheres empregadas em estabelecimentos industriais e comerciais, ou seja, essa legislação ela também se estendeu ao comércio, não só aos estabelecimentos industriais. Então, facultava as mulheres empregadas em estabelecimentos industriais e comerciais descanso de 30 dias e outros 30 dias a mais após o parto, tá? Então, assim, gente, que fique claro aqui, facultava, não era uma obrigação do empregador, do patrão
fornecer esse descanso de 30 dias antes e depois do parto. Ou seja, né, a gente sabe que hoje isso já não acontece se for depender de uma faculdade, relação entre empregador e empregado. Quando existe uma faculdade, quando a lei não obriga, né, essas relações, ainda mais naquela época que a mulher ela era tão desprotegida em questão de legislação, com certeza isso não foi muito eficaz, porque as mulheres se sentiam coagidas, né, a continuar trabalhando para não perder o seu emprego. E a gente sabe porque nós vivenciamos isso ainda hoje, né, no século XXI. Imagina, então, naquela época. Agora, eu vou passar para minha amiga Bianca para ela fazer uma complementação em relação a isso. Mas eu só quis trazer para vocês, nesse momento, as primeiras legislações que trataram de proteção em relação ao trabalho da mulher, a mulher no mercado de trabalho, tá? Então, agora, Bianca, vamos lá. Então, gente, continuando aí o que a Isa estava comentando, eu vou falar um pouco do âmbito internacional. Tem uma organização que chama Organização Internacional do Trabalho. Hoje ela, assim, é maravilhosa no que diz respeito até em forçar o Brasil em fazer certas normativas no âmbito nacional, né? E ela foi fundada em 1919. E lá foi feita também 2 convenções que até hoje, assim, marcaram muito no que diz respeito à evolução das mulheres trabalhadoras e os seus respectivos direitos, que é a Convenção número 3 e 4. Então, veja, 1919 é a primeira vez que foi tratado em âmbito internacional o direito das mulheres trabalhadoras. Ou seja, gente, há um ano atrás fez 100 anos. Talvez a sua avó, tataravó, não tenha participado disso. Ou só parcela da vida, ou metade da vida dela, que ela começou a ter direitos. Então, olha como é recente, assim, a nível histórico, né? Então, assim, né, voltando para a Convenção 3 e 4. A número 3, que hoje, até hoje, é importantíssima para a gente, ela tratava da licença remunerada compulsória de 6 semanas antes do parto e depois do parto. E também previa 2 intervalos para a mulher que estava com bebê recém-nascida, e tirar 2 intervalos de 30 minutos no mínimo durante sua jornada de trabalho. Veja, lógico, né, teve uma melhora posteriormente no que diz respeito a antes e depois do parto, essa licença, maternidade, mas até hoje, esse intervalo de 30 minutos, 2 vezes ao dia, rege, né, os direitos trabalhistas da mulher. Então, até hoje é válido isso. Olha como é importante, né? O primeiro passo que foi dado em âmbito internacional ainda é de extrema importância para a gente. E lógico, né, fazendo todas as críticas que devem ser feitas, que a gente tem muito para progredir nisso, porque, convenhamos, não assegurar que só 2 vezes a criança vai chorar e vai precisar mamar, por exemplo, durante o período que aquela mulher está trabalhando, né? Mas, enfim, é o que temos hoje, é o que foi assegurado desde 1919 e perdura até os dias atuais. Vale ressaltar que foi feito em 1919 e o Brasil só integrou em 1935, ou seja, a nível nacional, isso não faz nem 100 anos de vigência. É muito pouco tempo, se a gente for pensar a nível histórico. E a número 4, essa convenção da Organização Internacional do Trabalho, já é um pouquinho mais polêmica, porque ela proibia o trabalho noturno da mulher nas indústrias públicas ou privadas. Olha que bizarro, né? Então, a mulher não podia trabalhar à noite. Aí vocês me perguntam, nossa, por quê? Pois é, a nossa CLT posteriormente vem e responde isso. A nossa CLT foi feita um pouquinho depois dessa convenção. Essa convenção que eu acabei de citar, que vedava, né, as mulheres trabalharem à noite, foi regulamentada no Brasil em 1937. Quando foi em 1943, foi quando Getúlio Vargas, né, consolidou as leis trabalhistas, a grande famosa CLT, né, que todo trabalhador, e principalmente trabalhadora, tem que andar debaixo do braço, saber de cor e salteado, para não ser capacho e besta na mão de empregador, né, gente? Então,
tirando aí minha revolta, a CLT ela já trouxe mais algumas seguranças. Ela, inclusive, dedicou às mulheres um capítulo nela, né? Que é da proteção do trabalho da mulher, o nome. E lá regulamentou sobre o trabalho noturno da mulher, que aí continuou, lembra que eu acabei de falar da convenção? Continuou, que eu vou comentar daqui a pouquinho. Regulamentou a duração e condição do trabalho da mulher, os períodos de descanso, a proteção à maternidade. Assim, para falar bem a verdade, ela acabou regulamentando para ser uma lei federal nacional, né, feita aqui no Brasil. Mas toda essa questão de regulamentar na CLT foi por força internacional. Lembra da Organização Internacional, que eu acabei de citar do trabalho? Então, ela acabou forçando o Brasil a consolidar as leis trabalhistas e dar um olhar assim mais cauteloso para nós mulheres, né? E aí é engraçado porque assim, lembrando da vedação noturna, lembra que eu acabei de citar? Ela era baseada em 2 pilares. Olha só, o pilar era a saúde, porque fazia mal para a saúde da mulher trabalhar à noite. Agora, mais recentemente, já entende que não é bom para ninguém, para o corpo humano, trabalhar à noite, né? Por isso que até tem adicional noturno, mas enfim, deixa isso de lado. E a proteção moral, gente. Entendeu? A mulher não podia trabalhar à noite porque tinha que ter a proteção moral dela. Aí me digam, o que é a proteção moral? Né? Joga aí para se alguém está assistindo a gente agora me responder isso, porque até agora eu não entendi o que é proteção moral, né? E o engraçado e um pouco incontroverso, né, é que o dispositivo ele flexibilizava quando dizia respeito a mulheres que trabalhavam em casas noturnas, por exemplo. Mulheres que, né, trabalhavam na noite, em algumas profissões que não eram ditas como morais. Então, as mulheres não, estão à beira da marginalidade, vamos tratar sobre elas. Elas podem, a gente não finge que existe, a gente já sabe como é essas mulheres, né, da época. E o mais bizarro disso tudo é que se tornou muito comum o empregador ele exigir, além do atestado médico da mulher, exigir o atestado de antecedentes dela, de bons antecedentes, para ver se ela era uma mulher que tinha moral. Tava realmente ali fazendo a moral dela valer a pena, entendeu? Então, olha que bizarro, gente. Isso em 1943, tá? Muito provavelmente sua avó já era nascida, porque a minha era. Meu pai tava para nascer, inclusive. Então, assim, veja, eu acho que é isso que a gente tem que bater na tecla, sabe? Quando a gente fala de direito do trabalhador, das trabalhadoras, é entender como é recente tudo isso. E, além disso, também teve as normas de proteção à maternidade da mulher, né? Que impôs o ônus para o empregador, que a Isa já tinha citado por cima, para quando ela tivesse a licença maternidade, né? E isso acabou o quê? Causando aí um conflito entre empregador e empregada. Porque ele tinha que pagar a licença maternidade dela. Então, o que começou a acontecer? Se a mulher tem pretensão de ter filho, não vou contratar. Aí começou o ensejo ao preconceito de gênero, entende? E aí, mais tarde, lá em 1974, que o Estado percebeu isso, né, que era um pouco bizarro tudo que estava acontecendo, e aí foi quando ele transferiu a competência para o INSS passar a pagar esse salário maternidade, né, essa licença, aliás, porque percebeu que o empregador acaba ali demitindo a mulher, entendeu? E aí quem sofria, óbvio, sempre nós, né? E aí a responsabilidade passou a ser do INSS. E não que isso também tenha afastado toda a violência e preconceito que a gente sofre até hoje. Que a gente vai esmiuçar aí mais na frente. Agora eu vou passar a palavra para a Isa continuar. Gente, só lembrando que, como eu falei da industrialização, a gente tem que ter em mente que no começo da industrialização, muitas mulheres, elas ainda, mesmo que eram contratadas pelas fábricas, elas conseguiam auxiliar o emprego delas em casa. Porque muitas fábricas, por exemplo, de vestuário, elas preferiam que a mulher trabalhasse em casa, entendeu? Podendo fazer essa atividade sem estar dentro da fábrica. Agora eu quero falar para vocês dos mais ou menos assim
como que foi isso durante os anos 50, né? Que foi o auge mesmo da industrialização e da urbanização do Brasil. Quando a gente fala em industrialização, a gente tem que lembrar que durante esse período que foi muito forte a industrialização, o trabalho doméstico ele foi muito valorizado. O que isso significa na prática? Significa que aquilo que a gente produzia dentro de casa, no âmbito familiar, ele já acaba perdendo o seu valor. Por quê? Porque você vai no mercado, você encontra na prateleira vários pães, você encontra vários doces. Então, tipo assim, aquilo que era produzido no ambiente familiar, aquilo que era produzido em casa, ele acaba sendo tomado pela indústria. Então, as mulheres elas se viram ainda mais na necessidade de ocupar o mercado de trabalho como uma necessidade mesmo de sobrevivência e de complementar a renda da casa. Então, elas acabam meio que entrando em competição com os homens que também trabalham, porque elas também vão competir as vagas, né, de trabalho. Então, elas acabam meio que sendo obrigadas a, mesmo com o preconceito de mulheres estando mulher trabalhar, né? Mesmo com esse preconceito, essa discriminação, elas se viram obrigadas a isso para complementar a renda da casa. E, gente, quando eu falo de trabalho doméstico, quando a gente fala em escolhas da mulher, nós temos que ter em mente que existem mulheres que podem, né, fazer a escolha de ficar em casa, mulheres que têm condições financeiras para isso e mulheres que não têm, né? Então, nessa época, as mulheres operárias, sendo brancas ou mulheres negras, que são mulheres pobres, que precisam trabalhar para sobreviver, elas eram as mais vulneráveis mesmo em relação a isso, porque você não tem uma escolha de eu vou ficar em casa, né? Vou ser do lar, porque o problema não é você fazer essa escolha, você ser dona de casa, mas o problema é quando isso se torna a sua única opção. Então, meio que foi uma empurrada, uma empurrada, né, para as mulheres ocuparem o mercado de trabalho por uma necessidade. Então, gente, eu quero destacar para vocês uma data importantíssima que até então, até o ano de 1962, a mulher casada ela era considerada relativamente incapaz. Vocês têm noção disso? Porque assim é como se fosse o seu pai. E nem isso, né? Porque a gente, quando é maior de idade, os nossos pais ainda assim não respondem, né, pelos nossos atos. Nesse caso, até 1962, se a mulher era casada, independente da idade, ela era considerada relativamente incapaz. Ou seja, para ela trabalhar, ela precisava de autorização do marido. Então, gente, assim, sem comentários sobre isso, que assim, é absurdo. Isso, para a gente ter noção de tempo, faz um pouco mais de 100 anos que isso não existe mais no ordenamento jurídico, mas se a gente for parar para ver, parar para pensar, é pouco tempo, sabe? Assim, é muito recente. Então, quero falar aqui para vocês que daí, a partir de 1962, o Código Civil, né, em 1916, que também repercutiu na CLT isso, retira o marido, né, desse poder de autorizar o trabalho da mulher. Então, com o advento dessa lei, o marido ele não tem mais esse poder sobre a mulher de autorizar ou não a entrada dela no mercado de trabalho. Então, que mais, gente, que é importante eu citar aqui para vocês de data, que depois que isso passou, né, nos anos 70, que foi marcado pelo regime militar,
e pelos primeiros sinais de grande crise econômica, né? E logo depois, nos anos 80, que também não foram nada bons, né? Porque começou logo uma forte crise econômica, piorando aquela dos anos 70, né? As mulheres se viram cada vez mais com a necessidade de adentrar ao mercado de trabalho. Porque a gente sabe que uma crise, ela deixa muitas pessoas na miséria, famílias que já são pobres, elas ficam ainda mais e precisam de mais pessoas para complementarem a renda da casa. Então, as mulheres meio que foram obrigadas a adentrar no mercado de trabalho. E, gente, é muito recente isso, muito mesmo. Deixa eu ver aqui, tem outro dado importante. Ah, tá. Daí a Constituição Federal de 88 vem para trazer algumas mudanças que a Bianca vai falar um pouquinho para a gente. Então, gente, retornando, vocês verem, né, tamanha bizarrice que não acaba por aí, mas não vou me antecipar, né, vou fazer um suspense aí, porque até a gente chega aí na nossa Constituição cidadã, né, que na lei é maravilhosa, no código é maravilhoso, que até hoje rege nosso país, democrática, traz uma série de direitos. E realmente a gente deu um baita passo, assim, no que diz respeito a essa questão do direito das trabalhadoras, né? Foi assegurado a igualdade, né, nas vias de fato. E quando eu falo em igualdade, porque o povo costuma falar, ai, todos são iguais perante a lei. Por que a Constituição Federal teve que colocar homens e mulheres são iguais perante a lei, né? Gente, é óbvio, porque mesmo a gente fazendo lei, as leis não são respeitadas, porque as mulheres não são vistas como pessoas, muitas vezes. Não tem essa de que mulheres realmente são todas iguais perante a lei, como os homens. Então, se fez muito necessário isso mesmo. E aí, 3 incisos no artigo 7º da Constituição, eles foram dedicados a nós mulheres. Né, ali, sobre a licença maternidade, que ela teve um aumento, lembra que eu falei? Ela teve um aumento de 12 semanas para 120 dias. Entendendo agora dessa forma que isso diz respeito não só ao direito da mulher, mas também do seu filho, né? De ter atenção, de ter todo o cuidado que no puerpério é extremamente importante, não só para o filho, mas também para a mulher, né? Visto que ela está com os hormônios, a flor da pele, tem uma dependência direta da criança com ela, né? Para se alimentar, né? E etc. Também teve a estabilidade da gestante, que isso até hoje também é assegurado. E é importantíssimo, gente, desde a confirmação da gravidez, seu patrão não pode ter mandado embora. Então, pelo amor de Oxalá, gente, decora isso. Você, mulher, tem que saber que é seu direito. Confirmou a gravidez, mesmo que seu patrão não saiba. Se ele vier lá te chamando para uma conversa no RH, o que você fala? Amor, tô grávida, não posso ser demitida. Porque você não pode, desde a confirmação da sua gravidez, mesmo que o seu patrão não tenha o conhecimento, você não pode ser mandado embora até 5 meses após o parto. Você tem estabilidade de emprego, você tem direito de permanecer naquele emprego. E também teve a proibição da diferença dos salários, apesar que isso a gente sabe que é bastante desrespeitado, né? Já saiu inúmeras pesquisas que comprovam que até hoje mulheres que ocupam o mesmo cargo de homens recebem menos. Mas isso é inconstitucional. Se você ocupa uma função e seu colega de trabalho, homem, ocupa a mesma função e ganha mais que você, tá errado, irmã. Vai atrás dos seus direitos, porque isso aí não tá certo. A Constituição Federal não deixa que isso aconteça, tá? E aí, todas essas seguranças, né, da Constituição Federal acabou dando ensejo para o empregador o quê? Ficar com mais raiva de você, mulher, né? Não gostar aí desses avanços, né, que nós tivemos. E aí, o que aconteceu? As mulheres começaram a ser demitidas, né? Dá os 5 meses, a mulher é demitida. Ou então, ali, seu patrão, na hora da entrevista,
ele pega e faz uma pergunta ali, você tem pretensão de ficar grávida nos próximos 5 anos? Você tem filho? Aí, às vezes, você tem filho já, não, essa aí a gente vai eliminar. Então, começou a ser sutil a forma do preconceito de gênero, entende? Começou a ser bastante sutil. E chegam casos, para vocês terem noção, que o patrão, antes de te contratar, ele pede para que você faça o quê? Um exame, para ver se você não está grávida. Ou uma comprovação de que você é estéril. Vocês acreditam? Começou a ser corriqueiro essa prática? Então, assim, dado todos essas consequências, né, que o empregador, essas posturas que ele passou a ter depois da Constituição Federal, depois de 1988, uma nova lei, que é a Lei 9.029, de 13 de abril de 1995, que foi para combater essa prática discriminatória. Entende? Que começou a ser normal, corriqueira. Então, proíbe a exigência de atestado negativo de gravidez e comprovação de esterilização. E aí, com isso, foi criada... também foi considerado crime a adoção ou qualquer medida de iniciativa que o empregador tenha de coagir sua funcionária a esterilizar ou não ter filho. Então, a lei passou a criminalizar esse ato também em 1995. Então, irmã, se você tem aquele patrão que fica ali, tipo, na hora de ter filho, você vai casar, mas você não pensa em ter filho, não. Você já o quê? Agora que você sabe, você imprime a lei, vou falar de novo, lei 9.029, de 13 de abril de 1995, e você chega lá, entendeu? Mostra para ele e fala, olha só, meu bem, o que eu tenho aqui para te mostrar, que interessante. Entende, gente? A gente tem que começar a se impor, se colocar e saber quais são nossos direitos para que a gente não seja violada, entende? E ainda mais vocês que provavelmente estão aqui nos acompanhando, a gente tem acesso e precisa saber, precisa se posicionar para que não comece a ter certas práticas. E quando a gente vê essa prática com outra pessoa, intervir. É muito importante, e isso é sororidade. Não estar acontecendo comigo, mas eu entender que a irmã precisa, entende? Então eu vou ajudá-la. Porque às vezes não é com você que ocupa um cargo massa dentro de uma empresa, mas é ali o quê? Com a moça que está limpando o chão, que está servindo café para você, entende? Então veja que a importância da gente saber nossos direitos é para todas as mulheres. Todos e todas. E quando eu falo todas as mulheres que vêm, aí uma coisa que eu quero ainda debater, inclusive, gente, a gente está transmitindo aqui, eu já quero antecipar que talvez caia, mas a gente retorna, então vocês fiquem aí, não saiam, que a gente vai retornar. Então, só retomando, fiquem aí, qualquer coisa. E aí, essa diferença até que eu citei, da gente também ter que intervir, se a gente vê com outra pessoa que está num cargo ali inferior ao nosso, é importante porque aí vem a questão da classe, né, gente? Vem a questão da raça, que são marcadores sociais que a gente precisa discutir dentro do feminismo, a gente precisa debater quando a gente fala no que diz respeito à luta das mulheres e o direito das mulheres trabalhadoras. Porque existe as várias facetas de mulheres trabalhadoras e a gente precisa saber quem realmente é igual a gente ou não. Né? A gente precisa falar de equidade, não de igualdade. Equidade é você entender o quê? Que eu, Bianca, eu estou ocupando uma cadeira dentro de uma faculdade pública, mas eu tenho que entender que é diferente a minha fala, de onde eu falo, o lugar que eu ocupo, daquela mulher que às vezes ela faz o café e ela não tem nenhum ensino médio, entende? Então eu sou igual a ela? Lógico que não, eu sou muito mais privilegiada que ela. E óbvio que eu tenho que olhar para ela, porque ela tem os mesmos direitos que o meu, mas às vezes o meu até é respeitado, mas será que o dela é? Então, convenhamos, gente, e comecemos a abrir mais o olho e também prestar solidariedade para nossa irmã, que às vezes não está no mesmo privilégio que a gente. A Isa vai continuar agora o papo. Então, gente, a Bianca explanou muito bem essa ideia. O que acontece, gente, quando nós falamos de trabalho, é importantíssimo a gente fazer esses recortes, como a Bianca disse, reconhecer privilégios. Nós falamos tanto disso todos os dias,
mas é tão difícil quando nós colocamos isso em prática, né? Quando a gente traz para o caso concreto. Quando eu disse sobre esse projeto, também a intenção de realmente fazer esse recorte de raça e de classe. Quando eu citei que existem mulheres que podem fazer essas escolhas, a gente entra na questão da classe, por exemplo. Tem mulher que ela pode escolher entre ficar em casa ou, por exemplo, dedicar exclusivamente à maternidade ou trabalhar, sabe? Porque ela tem condições financeiras para isso. Então, quando a gente reconhece esses privilégios, nós conseguimos fazer que as leis elas sejam mais igualitárias, igual a Bianca falou, na verdade, falar em equidade, né, para a gente entender as diferenças e tratar essas pessoas de forma igual. Então, quando a gente fala de trabalho, a gente precisa falar das mulheres negras, né, que são tão excluídas no ambiente de trabalho. Mesmo depois da abolição no Brasil, a gente sabe que as mulheres negras elas continuaram trabalhando nas casas grandes, nas colônias, enfim. Nós sabemos que enquanto a mulher branca ela estava lutando para entrar no mercado de trabalho, a mulher negra ela já trabalhava há muito tempo, só que aquela atividade que ela fazia não era reconhecida como trabalho. Nós temos isso como exemplo muito claro e muito recente, o trabalho doméstico. Há pouquíssimo tempo foi reconhecido como trabalho para ter os mesmos direitos que os outros trabalhadores. Então, assim, é preciso fazer esses recortes, reconhecer esses privilégios, porque não tem como a gente discutir sobre trabalho ou sobre qualquer outra coisa que envolve política, envolve o meio social, sem a gente olhar para as especificidades de cada uma de nós. Então, quando a gente fala em feminismo, quando a gente fala em trazer a pauta das mulheres, como, por exemplo, a gente fala trabalho e mulher. Mulher, a gente não pode simplificar muito, né, esse termo, porque nós somos diversas, nós temos várias classes, várias raças, e a gente precisa falar sobre isso para conseguirmos atender todas as pautas de todas as mulheres, de todas as demandas, né? Porque nossas demandas não são iguais, então aqui está a importância de fazer esses recortes. A Bianca falou sobre a Constituição Federal, e eu quero citar para vocês outras leis, né, também um pouco mais recentes, que tratam também dessa regulamentação do trabalho da mulher. E tem uma lei que foi promulgada há pouco tempo, em 1999, que inseriu artigos, né, na nossa CLT e que trata da proteção ao trabalho da mulher. E essa lei, ela tenta, assim, fazer com que a mulher ela sofra menos preconceito ao ser contratada, também ao ser demitida, por exemplo, para que ela não seja demitida injustamente ou só pelo fato dela ser mulher, né? Porque isso a gente já tem noção de que é discriminação de sexo, que está na Constituição Federal. Então, essa lei ela vem para tentar facilitar o acesso da mulher ao trabalho. Porém, mesmo com essas legislações todas que regem o trabalho sem discriminação de cor, de sexo, de raça, enfim, a gente sabe que é muito mais complexo do que a gente pensa, né? Que isso acontece muito hoje em dia. Então, em 1999, essa lei vem para trazer essa modificação na CLT e tentar facilitar o acesso da mulher ao trabalho. E essa lei, gente, ela proíbe o quê? Por exemplo, ela proíbe a publicação de anúncios de emprego cujo texto faça referência a sexo, idade, cor ou situação familiar, recusa de emprego ou promoção, ou dispensa do trabalho em razão de sexo, idade, cor, situação familiar ou estado de gravidez. Porque a gente sabe que hoje nós temos, igual a Bianca falou, por exemplo, se eu estou grávida, eu não posso ser demitida.
porque eu gosto de estabilidade. Então, é muito importante a gente, enquanto universitárias, que é, na verdade, o meu caso da Bianca, a gente tem que reconhecer que nós estamos numa situação de privilégio e que se acontecesse isso com a gente, nós saberíamos como, não como exatamente nos defendermos, né? Porque eu acho que quando a gente está vivenciando a situação, são muitas dúvidas que a gente tem. Mas o fato da gente já ter acesso a esse tipo de conhecimento, à legislação, acaba se tornando algo mais fácil para quando a gente vier passar por algum tipo de discriminação no trabalho, por exemplo. Então, o quanto é importante a gente levar para outras esferas, sair da universidade e, de fato, trazer esse conhecimento para as pessoas que não estão a par disso, a gente sair da academia e fazer algo concreto, trazer para a população esse tipo de conhecimento que é tão importante, tão útil. Eu estava falando com a Bianca como a gente acha que às vezes esses assuntos são batidos, mas na verdade é batido para a gente que está na universidade, porque às vezes a gente é acostumada a falar de maneira difícil e acaba não conseguindo se comunicar com as pessoas que mais precisam, que estão mais vulneráveis a isso. Essa lei também, gente, ela impossibilita, né? Tenta, pelo menos, né, impossibilitar que o empregador ele adote critérios subjetivos para aprovação ou reprovação do trabalho da mulher, entende? Outra coisa que eu queria citar aqui, que é muito importante, que é... Ai, deixa eu achar, gente. Ah, tá. A proteção à maternidade, que inseriu o que garante à empregada durante a gravidez, sem prejuízo do salário e demais direitos, sua transferência de função. Ou seja, aquelas mulheres que trabalham, por exemplo, em locais insalubres, quando ela descobre que está grávida, ela tem que avisar o seu supervisor ou o patrão para que esse empregador ele arrume um outro cargo para ela durante esse período de gravidez, porque a grávida ela não pode trabalhar em local insalubre, né? A gente sabe muito bem disso, está na lei, inclusive. Então, ela não pode ter prejuízo no salário dela por conta disso. Por exemplo, ela trabalha no local insalubre e ela vai para o administrativo, ela é deslocada para o administrativo. Se o administrativo recebe menos que ela, quando ela trabalhava no local insalubre, na parte insalubre da empresa, ela não pode ter o seu salário alterado, ou seja, ela vai receber o mesmo que ela recebia, inclusive com o adicional de insalubridade, só que, se eu não me engano, ele vai ser pago depois pela própria Previdência, ou seja, não pode ser alterado e vai ter esse deslocamento, essa alteração de função, para que ela não seja exposta a esses riscos, né? Então, a lei também 10.421, que inseriu no artigo 392 da CLT, que estendeu às mães adotivas o direito à licença maternidade já garantido pela Carta Magna às mães biológicas. Aqui eu quero focar nisso daqui, porque, gente, sabe quando que foi isso? Foi simplesmente no ano de 2002. Ou seja, muito, muito, muito recente. Como assim as mães adotivas não tinham licença maternidade, né? Que é tão, assim, fundamental, e já era garantida às mães biológicas pela Carta Magna. Então, é muito recente. E hoje também a gente tem a licença para os homens também, né? Licença paternidade. Mas é muito recente. Gente, vou passar para a Bianca para ver se ela quer falar mais alguma coisinha, porque a minha parte aqui para finalizar isso, mas eu vou passar. Eu queria reiterar que a Isa comentou sobre aquela lei que proíbe a publicação de anúncios de emprego, né, fazendo referência a sexo, idade.
E apesar de existir essa lei, né, para que, pedindo, por exemplo, que a candidata anexe uma foto, ainda acontece, tá? Acontece. Óbvio que é ilegal, mas as pessoas ainda fazem isso. E aí eu volto a bater na tecla também da questão de classe e raça, sobretudo. Porque o que acontece muitas vezes? O empregador até não pede isso, né? Mas na hora que uma mulher preta, uma mulher despadronizada, uma mulher que não está dentro do perfil que ele dita adequado, ela já é eliminada, sabe? E tem muitas mulheres que relatam que sentem isso na hora da entrevista, que é muito comum acontecer. Né? Então, a mulher, às vezes, quantas vezes eu vi amigas minhas que têm o cabelo crespo, sabe, black, tendo que alisar para ir numa entrevista de emprego, sabe, tem que tampar a tatuagem, tudo bem que isso aí já não, né, não diz respeito tanto à questão de raça, enfim, e classe, mas não deixa de ser certos preconceitos que ainda são bastante comuns, né, e que a gente percebe que ainda tem uma prática, e por isso a importância de que a gente precisa continuar lutando, precisa continuar questionando, reelaborando as leis, forçando o legislativo para que ele repense novas formas de pressionar esse empregador para não cometer isso, porque, lógico, seria ótimo que as pessoas tivessem consciência, mas infelizmente não tem. É só realmente pressionando. E nós, mulheres trabalhadoras, a gente tem que começar a se atentar a essas coisas, começar a questionar, começar a reclamar, porque a gente está caminhando aí, nos últimos anos, para sucumbir à justiça do trabalho, para sucumbir aos direitos trabalhistas. E retornar, lembra que lá na fase inicial eu falei que as relações de trabalho eram sempre marcadas pelas ideias liberais? A gente está caminhando para isso, sabe? Então, nós temos que conhecer a lei, saber, entende? Eu tenho aqui até umas coisas curiosas que eu acho importante até retomar, quando a Isa falou, por exemplo, do Estatuto da Mulher Casada. Gente, as mulheres, elas eram marcadas por mulheres honestas ou não honestas. Tipo, entende? Até 2005 isso, tá? Até 2005 as mulheres eram divididas em honestas e não honestas. Também, até 1990, no artigo 27, que ficou bastante famoso, tinha a defesa da honra do homem, né? De lavar com a honra da mulher, caso ele descobrisse uma traição. Ou seja, meio que a lei, ela liberava nessas questões, tipo, matar, entendeu? A sua companheira. Então, veja, como a gente, assim, transpassa só a questão dos direitos trabalhistas, transpassa o direito de gênero, entende? De mulher, transpassa o direito de você ser mãe, sabe? De exercer sua maternidade, ter direito de ser mãe ou não ser mãe. Porque em vacidade, por exemplo, retomando o que foi pontuado, a esterilização ou ver se você está com teste positivo de gravidez. Gente, é invadir sua privacidade. Cabe a você, mulher, decidir se você, enfim, quer ser esterilizada, se você já é. Isso é direito individual, sabe? É direito seu, a sua privacidade. É autonomia da mulher. Não é empregador, nem seu companheiro, nem seus familiares que têm que intervir nisso. Então, veja o quão retrógrado era, e ainda por vezes porque apesar de ter leis, ainda tem práticas que ainda são corriqueiras porque não se acostumaram, vamos colocar assim, à nova lei. Então, foi mantido como é que eu posso falar? Um costume, entende? Se enraizou, virou um costume fazer isso. E a gente não problematiza. Fora que, assim, é muito importante a gente falar que mulheres trabalhadoras, elas não têm só o exercício da função quando ela sai de casa, são 3 turnos. Já foi comprovado que as mulheres trabalham não sei quantas horas mais que os homens por semana, porque o trabalho dela não acaba quando ela chega em casa. E, reiterando o que a Isa falou, que eu acho importante bater sempre nessa tecla. Quando a gente se posiciona enquanto feminista, enquanto pessoa que defende o direito das mulheres, muita mulher acaba se afastando, entendendo o quê? Que a gente quer decidir se ela vai ou não trabalhar, ou melhor,
que ela tem que trabalhar fora. E não é por aí, gente. Não é. A gente defende que você tem autonomia para decidir se quer ou não trabalhar, se quer ser ou não dona de casa, entende? E além disso, voltando de novo, que eu acho muito importante, que eu e a Isabela combinou que a gente ia bater muito nessa tecla do marcador racial da coisa. Nós temos que lembrar que mulheres negras sempre trabalharam fora. Porque isso é uma origem escravocrata da coisa, infelizmente. Então, mulheres negras sempre tiveram tripla, quádrupla jornada. Até hoje é muito comum você ouvir de domésticas, de copeiras, que elas dormem no mínimo 3 horas por noite, porque elas chegam à noite, dormem, acordam e vão trabalhar. Elas sequer ficam em casa. E aí, quando chega no dia do descanso, é o que ela vai fazer as coisas em casa. Muitas dessas mulheres são mulheres que são mães solo, não mãe solteira, que inclusive isso está errado falar, gente. Não existe mãe solteira. Mãe não é um estado civil, mãe solteira. Ela é mãe solo, ela é mãe sozinha. E ela é muito guerreira até por ser mãe solo. Inclusive, beijo para a mãe solo, que eu sei que está nos assistindo, a Dani, maravilhosa, que faz parte do nosso coletivo. Então, assim, eu não sei se a Isa quer contribuir, mas eu acho muito interessante a gente ir para além só da lei, para além e problematizar. Porque é através das problematizações, dessas consequências culturais irrigadas de preconceito, que a gente começa a pensar o futuro, que a gente começa a pensar em como ser uma mulher trabalhadora que questiona porque sabe dos seus direitos e sabe onde esses direitos são falhos. Então, eu não sei se a Isa quer contribuir, eu adorei o debate. Acho que foi de última hora, a gente acabou convidando, mas para quem não conseguiu assistir, a gente vai subir amanhã. Esse vídeo vai ficar disponível aqui no meu canal. Então, vocês, que eu sei que são poucas pessoas, mas que eu agradeço muito que deram a devida atenção para a gente, compartilha com as outras pessoas, não se esquecem de se inscrever no meu canal e também seguir eu e a Isabela nas redes sociais, porque a gente vai continuar produzindo conteúdo nesse sentido. E eu acho que é isso, já vamos caminhando para o fim. Um beijo pro meu namorado maravilhoso, que está ajudando super a gente a transmitir, que, né, se não fosse a gente não ia fazer nada. E, enfim, no mais, eu acho que eu termino por aqui. Agradeço muito, gente. E é nóis. Trabalhadoras do mundo, univos. Oi, gente. Gente, eu vou querer só complementar, mostrar para vocês um mimo que eu me dei aqui, que é o livro da Preta Rara. Não sei se vocês conhecem, mas além de rapper, ela é historiadora, foi uma trabalhadora doméstica. E nesse livro, gente, ela conta um pouco da história de vida dela, enquanto doméstica. E ela fala algo muito importante, até para reiterar a fala da Bianca, sobre aqueles currículos que as pessoas que exigem fotos, sabe? Ela fala sobre o racismo estrutural, porque isso impede que muitas mulheres negras, né? Muitas não só mulheres, mas pessoas negras ingressem no mercado de trabalho por conta do racismo mesmo. Então, esse negócio de currículo com foto, gente, assim, é fato que a pessoa ela vai levar em consideração a sua imagem e não o seu desempenho no trabalho, né? Porque a sua imagem ela também vai ser algo que vai contar na hora da sua admissão no emprego. Então, gente, ela fala aqui que ela era trabalhadora doméstica e ela queria sair dessa vida, queria trabalhar em uma empresa como secretária, e ela investiu aquilo que a família dela tinha, dinheiro mesmo, e cursou tipo esses cursos de secretária, para você trabalhar em empresa, no administrativo mesmo. E ela disse que todas as vezes que ela ia pessoalmente na entrevista, ela era dispensada. Mesmo ela tendo curso de administração, tendo curso de secretária, ela nunca conseguia ser contratada, e com certeza por conta do racismo mesmo. Então, quando a gente fala em industrialização, fala dos anos 70, anos 80, a gente também tem que lembrar que a ditadura ela foi um fator assim
crucial para deixar muita gente na miséria, em questão de mendigando mesmo direitos sociais, e as mulheres elas se viram mesmo na necessidade de ocupar o mercado de trabalho para poder sobreviver. Então você imagine só uma situação dessa e como as mulheres negras viviam e vivem até hoje tentando ingressar no mercado de trabalho e ainda tendo que enfrentar um racismo que também aqui no Brasil é muito pela estética. Então, a gente precisa muito discutir sobre essas coisas. Como eu disse para a Bianca, a gente precisa muito fazer esse recorte racial, o recorte de classe, porque é fundamental para a gente entender a nossa sociedade. E como a Bianca também disse, mesmo oh meu Deus, estou travada. Mesmo a gente tendo assim legislação muito avançada, a nossa sociedade, culturalmente, ela é muito racista, muito homofóbica e excluem essas pessoas da universidade, exclui essas pessoas do trabalho, e a gente precisa sempre estar discutindo sobre essas coisas, porque é assim, muito necessário mesmo. Eu quero agradecer a todas as pessoas aqui que ficaram assistindo com a gente. Como a Bianca disse, é um projeto que, assim, a gente hoje veio de última hora, minha primeira live. Espero que vocês tenham conseguido entender mesmo, porque foi muito de última hora. E toda semana a gente vai trazer para vocês um tema relacionado à mulher. Eu quero agradecer muito quem participou. Eu acho que o link vai ficar, o link não, o vídeo, essa gravação provavelmente vai ficar fixada aqui no canal da Bianca. E daí vocês podem assistir em outro horário, compartilhar com alguém que vocês acham que vai gostar. Então, é isso, gente. Muito obrigada por terem ficado aqui. Quero agradecer muito e até a próxima. Beijos.